Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia. Eu, Prof. Toninho, estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, livro que é referência da Universidade Federal do Paraná no ano de 2024. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais ideias desse livro e eu quero que você entenda que esse vídeo é um resumo, tá? Então a gente vai tentar resumir as principais ideias, discutir um pouco, mas isso não substitui a leitura do livro, obviamente, não substitui a leitura das páginas, das letras, da interpretação do próprio texto. Então isso aqui é muito mais uma troca de ideia. E para fins didáticos, eu separei aqui alguns trechos do livro para que a gente possa discutir um pouco sobre as principais ideias. Eu já começo te dizendo o seguinte: o livro do Krenak é absolutamente interessante. E é absolutamente interessante por quê? Porque nos leva a pensar um pouco sobre o que significa esse tal do fim do mundo. E em especial, eu diria para vocês aqui como palpite pedagógico, tá? Pensando com carinho como prof aqui para vocês. Pense um pouco sobre a questão da humanidade. O que significa essa palavra? O que é, como soa esse conceito intitulado de humanidade? Por quê? Porque o Krenak vai refletir bastante sobre essa ideia, sobre o que significa a humanidade. Beleza? Então nós vamos começar aqui com o primeiro trechinho que vai dizer o seguinte: as ideias de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Então o Krenak, nesse trecho, fala pra gente um pouco sobre essa ideia da civilização e começa a pensar um pouco sobre a ideia de que nós somos uma humanidade e será que conseguimos construir a humanidade que desejávamos ser ou que desejamos ser? Aqui a grande problemática ou a grande reflexão é a ideia do progresso, né? A ideia de uma civilização evoluída trazendo algo para uma civilização não evoluída. E esse pensamento decolonial, né, a ideia de pensar nesse contramovimento europeu, justamente nos faz pensar o seguinte: então quer dizer que aqui não havia uma cultura, o país colonizado, ou a terra colonizada, então ela não tinha uma cultura, não tinha um jeito de ser, não tinha um jeito de estar, não tinha nenhuma conexão com o mundo, ela precisou então ser iluminada, não havia maneira autêntica de ser e estar no mundo. Quando a gente observa esse trecho aqui do Krenak, ele está criticando justamente a ideia de que alguém ou uma civilização mais evoluída, um povo mais evoluído, uma cultura mais aprimorada, precisasse levar como uma espécie de instrumental salvador todo o aparato tecnológico, todo o aparato civilizatório, perdão, todo o aparato de progresso europeu. Então ele vai nos levar a refletir sobre justamente o quanto esse processo nos descolou, nos retirou dessa conexão dessa conexão com a chamada natureza. É como se nós passássemos a viver uma vida cujo o descolamento com aquilo que nós somos de fato parece ser o problema central, parece ser a nossa verdadeira realidade. Então eu quero muito sempre ser descolado da natureza, a natureza como algo à parte. E o Krenak vai falar que essa visão é uma visão problemática, tendo em vista que ela nos retira da nossa condição de ancestralidade, da nossa conexão com os nossos ancestrais, com a nossa capacidade de contar histórias, com a nossa capacidade de estar e ser no mundo. Beleza? Olha esse outro trecho aqui, como ele é interessante também. Ele vai falar o seguinte: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício do ser?
A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado de humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Acho interessante aqui ele dizer no futuro, né, que nós vamos ficar loucos, como se a gente já não tivesse, né? O que a gente tem que pensar a partir desse trecho foi justamente aquela provocação inicial. O que é a humanidade? Um dos últimos fascículos ali dentro desse livro, uma das últimas partes ali dos últimos capítulos, fala justamente sobre a humanidade que queremos ser, ou a humanidade que desejamos ser. Porque quando nós pensamos sobre essa noção de humanidade, é como se desejássemos que vivêssemos em uma igualdade. Somos todos iguais. Só que essa humanidade, em nome do progresso, em nome do avanço, em nome dessa ideia do europeu branco que veio civilizar as periferias do mundo, por assim dizer, ela fez com que o povo conectado com a terra, o povo conectado com a sua raiz, com a sua maneira de ser e estar no mundo, fosse favelizado, fosse jogado às margens de uma cidade cujo objetivo central passa a ser a produção, passa a ser a coisificação, passa a ser a grande produtividade. E então, o descolamento com as nossas raízes, tanto com as raízes ancestrais, quanto as raízes familiares, as raízes da própria natureza, fez com que nós nos colocássemos numa situação social agora, onde nós vivemos alienados da nossa própria maneira de existir no mundo. As pessoas, elas se tornam coisas, elas se tornam resquícios de desejos materiais. Não se existe mais uma necessidade, ele vai falar um pouco mais para frente sobre essa expressão que eu vou usar, de uma alteridade, né? A construção de uma vida onde você leva em consideração o outro como diferente, mas também você leva a construção e a constituição de si como um sujeito no mundo. E isso é absolutamente importante, porque quando a gente pensa nesse sentido de sonhar, que vai ser uma das ideias para adiar o fim do mundo, a nossa capacidade de sonhar, de contar histórias, e aí nós adiamos esse fim do mundo justamente por quê? Porque nós recuperamos um pouco da nossa conexão com o nosso modo de ser, com o exercício do ser. Então, se desconectar dessa vida, ou se desconectar da natureza, se desconectar da ancestralidade, faz com que nós coisifiquemos o mundo onde vivemos. Professor, o que é coisificar? É transformar tudo em material, é transformar tudo em coisa, tudo em objeto, tudo em meta, tudo em algo que é extremamente produtificável. E isso é característica da vida industrial que nós levamos. Todos os nossos sonhos são sonhos materiais, todas as nossas conquistas são conquistas materiais, de objetos, objetivas no sentido de objetos. Então, o Krenak, ele tá dando uma saculejada aqui na nossa maneira de perceber a ideia de progresso, acredito eu, ainda mais levando em conta o primeiro trecho, mas em especial nesse segundo trecho aqui, pensando sobre a noção do o que é a maneira de ser e de estar no mundo, correto? Aí agora a gente vai ver no terceiro trecho, que é um trecho bem pequenininho, mas fala assim algo que pra mim, quando eu tava lendo, tocou lá no fundo do coraçãozinho filosófico, que fala o seguinte: nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais, produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Isso nos leva, meu povo, a refletir um pouco sobre aquela noção que, inclusive, a própria escola de Frankfurt já havia pensado e tal, sobre a alienação de viver no mundo. Só que aqui o Krenak, inclusive, como um pensador com um lugar de fala,
vai nos lembrar sobre a noção de pertencimento da natureza e na natureza. Porque quando a gente coisifica a natureza, nós a tratamos como um objeto, nós acabamos reduzindo-a a algo a ser dominado pela técnica e pelo nosso mero aparato instrumental. Mas a gente acaba esquecendo de algo muito fundamental, que é a Terra enquanto organismo. Ela é um todo complexo e nós fazemos parte desse todo complexo. Então, ao desejar instrumentalizá-la, é como se a gente tivesse uma visão meio idiota sobre o mundo, uma visão distorcida sobre aquilo que literalmente é a natureza. Como se eu desejasse dominar algo no qual eu mesmo faço parte. Então, quando eu procuro viver em ambientes artificiais, em que quem produz esses ambientes são, de fato, as pessoas, as raízes técnicas daquilo que devora a natureza, aquilo que estrangula os recursos naturais, é como se eu estivesse fazendo uma apologia àquilo que também me mata, aquilo que também me destrói, tendo em vista que eu faço parte absolutamente desse organismo chamado de Terra. Beleza? E aí, olha que interessante. Aqui vem uma das críticas sociais mais potentes desse texto, onde ele diz o seguinte: José Mujica diz que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, numa plataforma de diferentes cosmovisões. Então, aqui o Krenak ele começa, de novo, falando sobre aquele conceito da humanidade, a resgatar uma ideia que é: será que precisamos ser todos iguais? Será que precisamos estar todos numa condição de igualdade? Ou será que essa condição de igualdade é uma máscara que, no final das contas, não nos leva a ser a humanidade que nós queremos ou que desejávamos ser? Justamente porque a condição de igualdade não é uma condição inteligente, pensando nas cosmovisões, pensando em que cada povo, em que cada cidadão, em cada sujeito, em cada maneira de pensar e estar no mundo, você encontra uma diferença. Então, esse trecho faz com que a gente primeiro pense essa ideia, a ideia de que a humanidade que nós desejamos ser, ela está longe de ser um projeto bem sucedido. Por quê? Porque nós desconsideramos toda a pluralidade inerente ao sujeito, inerente ao pertencimento do eu dentro de mim mesmo. Mas aí, ao desconsiderar isso, eu também desconsidero o outro. Então, as noções de cidadania, de consciência, de crítica, elas também são esvaziadas. E aí, é claro, ele já aproveita e dá uma cutucada na noção sistêmica mesmo da coisa, no sentido de: então a gente cria consumidores ao invés de criar cidadão. E o consumidor ele é adulado o tempo inteiro. O consumidor é elogiado o tempo inteiro. Aqui a gente tem uma ideia de que o cliente tem sempre razão. Então, se eu sou criado dentro de um sistema cujo objetivo é consumir, então eu estou sempre certo, eu nunca estarei errado. Isso faz com que a nossa experiência de estar aqui seja uma experiência de usuário e não uma experiência de pertencimento. Olha que interessante isso. O usuário é aquele que vai, passa por aqui e vai embora. Mas a grande ideia é a ideia do o quanto eu pertenço a esse organismo, qual é a minha história contada aqui, o quanto eu sonho aqui nesse lugar. Beleza? E aí, o Krenak vai aqui já deixando mais uma marca, falando o seguinte: o tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se puder fazer isso, estaremos adiando o fim.
O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida, ter diversidade. Não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar a nossa alegria de estar vivos. Olha que interessante isso que o Krenak está dizendo para a gente, por quê? Porque quando ele reflete sobre a possibilidade de adiar o fim do mundo, e ele fala que existem milhares, né? Uma delas é contar histórias. A possibilidade de adiar o fim do mundo vem a partir da contação das histórias. Por quê? Porque esse contar histórias significa construir uma maneira de se eternizar, uma maneira de dar sentido e de dar prolongamento a isso que nós chamamos de pertencer à própria natureza. Então, quando o Krenak fala um pouquinho sobre essa ideia de contar a história e de que nós não somos um só, eu tinha mencionado isso anteriormente, nós somos seres plurais, nós somos seres diversos, é aí que reside a grande ideia, que é a ideia do estar num organismo vivo maior que eu, maior que você, que é a natureza, e estar aqui não com uma visão exploratória, civilizatória, mercantilista, mas no sentido de estar autenticamente pertencendo a esse lugar, fazendo dele a minha morada, mas em especial o meu lugar de construção de significado. É aqui que sou, é aqui que estou, é aqui que vivo, é aqui que eu me conecto. Então, essa ideia do Krenak sobre o contar mais uma história, ela vai ficar muito clara aqui nesse nosso próximo trecho, em que ele fala sobre os paraquedas. Eu acho esse texto um dos trechos mais bonitinhos de todos, porque ele fala assim: de que lugar se projetam os paraquedas? E aqui o paraquedas ele tem uma visão que é a visão para adiar a queda da humanidade, né? Essa humanidade que a gente ela tá caindo, né? Ela tá em decadência total. Então a gente coloca um paraquedas aí que é para tentar adiar um pouco o fim do mundo. Fechou? Então ele vai falar o seguinte: de que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura. O lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza. Estou sonhando com o meu próximo emprego, com o meu próximo carro. Mas que é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Ele está querendo aqui te provocar a pensar no sonho como um esforço existencial para que você possa ver o mundo de outra forma. Então, por isso transcendente, porque ele vai além das suas próprias limitações físicas. Ele está na maneira como você passa a perceber o mundo e enxergar. Então, quando você constrói essa maneira ampliada de perceber o mundo, a natureza, esse pertencimento, há aí, então, uma grande virada, que é a virada do pertencer, ser e ser de modo integral. Não o ser no sentido de modo utilitário. Não o ser pertencente à humanidade excludente, à humanidade favelizadora, à humanidade extremamente repulsiva no sentido econômico da coisa. Mas a humanidade que pensa sobre o caráter da significação do próprio ente que vive, do próprio ser que constrói o significado da existência. E isso vai estar conectado com o quanto você amplia e vê o mundo de outras formas. Beleza? Só para a gente encerrar, eu gostaria muito de falar um pouco sobre esse trecho aqui que ele cita o antropoceno, tá? Ele bate bastante nessa tecla ali, e eu não queria que vocês acabassem essa aula sem ter contato com esse conceito. O antropoceno tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano, o nosso espaço
o nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato do que foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Então, essa visão do antropoceno é a maneira de explicar o mundo a partir do homem, a maneira de explicar o mundo a partir do próprio ser humano, do próprio sujeito. Então, quando eu faço isso, é como se o centro de toda a existência fosse o ser humano. E o Krenak vai nos colocar uma grande interrogação aí, falando, pô, será exatamente que isso faz com que o ser humano entenda o real significado da existência nesse planeta? Porque parece que dessa maneira você se descola da realidade, se descola da natureza, passa a encará-la como algo a ser dominado e não como algo no qual você faz parte. Beleza? Então, meus queridos, só para vocês não se esquecerem, os principais pontos aqui. A questão da humanidade para o Krenak, essa noção do antropoceno, a crítica à nossa visão instrumentalista, dominadora e tecnicista da natureza, esse nosso descolamento e as ideias para adiar o fim do mundo, como as contações de história e os sonhos. Beleza? Essas são as propostas, eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, fiquem com Deus. Para quem vai fazer a prova aí, tamo junto. Depois me mandem recadinho, tá? Não se esqueça de deixar seu like aqui e curtir esse vídeo.